Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Negócios do Futuro. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito pertinente para o momento que a gente está vivendo hoje. Nós vamos falar de desenvolvimento humano e comportamental. A minha convidada hoje é a Silene Noman. A Silene é Master Coach, especialista em mapeamento e desenvolvimento humano e empresarial e perfil comportamental. Bem-vinda, Silene! Olá, Aline, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Muito grata pelo convite, viu? E pela confiança, né? Estamos aí num momento, né, Silene, que a gente está passando aí por essa crise emocional, financeira, um momento que as pessoas estão enfrentando com dificuldade, pensando assim, o que vai ser amanhã, né? O que vai ser da minha empresa, da minha família, do meu negócio? E então eu queria que você contasse para a gente como que o seu trabalho é fundamental para ajudar essas pessoas. Então, quando a gente está, principalmente em momentos como esse, né, que a gente tem vivido, de caos, de estresse, de incertezas, de instabilidades, quando a gente consegue entender um pouco mais quem nós somos, né, o tão famoso e falado autoconhecimento, aquele olhar para dentro, a gente consegue ter mais autoconsciência, a gente consegue ter mais autenticidade. E com isso, Aline, a gente sempre vai conseguir ter dobro de performance pela metade do esforço. Por quê? Porque quando eu me conheço melhor, eu consigo direcionar mais tanto as minhas emoções, tanto as minhas necessidades, a minha forma de criar coisas novas, entender onde que eu sou bom e como eu posso me reinventar. Isso tudo completa, né, o processo de conhecimento, de mapeamento, para que a gente possa se autogerir, porque esse é o momento, né? A gente tem que aprender a se autogerir. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando de como que as pessoas reagem, como que elas se comportam, né? Diante das emoções. O que você tem aí para aprofundar em relação a isso? Então, quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando de uma história de séculos, né? Esse mapeamento ele começa lá 400 anos antes de Cristo, pelos filósofos humanos. Então, se a gente for contar a história aqui, ela é grandiosa. Só para vocês entenderem um pouco, porque ele passa pela psicologia, pela biologia, pelas nossas questões hereditárias. Então, a gente não é uma coisa só. A gente é um universo, né, de processos, de estudos e de conhecimentos que fazem de nós as pessoas que nós somos. Então, nessa época que eu estou te falando da filosofia humanista, eles identificaram 4 humores que eram perceptíveis nos seres humanos. E esses humores eles foram denominados como melancólico, como colérico, como fleumático e como sanguíneo. Ao longo desses séculos, um emaranhado de estudos, né? É um vasto conhecimento. Então, vamos trazer isso para a era atual. Né? No século passado, 1921, Carlos Jung, que é um grande psicólogo também dessa área humanista, ele desenvolveu e entendeu que nós, seres humanos, temos 2 perfis fundamentais. Nós somos extrovertidos e introvertidos. Só que ninguém é uma coisa só. Então, nós somos essa combinação de introversão e extroversão. A partir daí, vem William Armstrong, que é o grande psicólogo desenvolvedor da tecnologia chamada DISC, que é o que o mercado conhece. E aí ele desenvolve os 4 perfis comportamentais, da onde que a gente tem a dominância, a comunicação, a estabilidade e a cautela. Então, tudo começa, né, com esse rico e vasto processo aí de desenvolvimento e estudo. Silene, a gente escuta aí falando que as pessoas têm um iceberg, né? Explica para a gente o que é isso, para o pessoal entender. Na verdade, o iceberg é uma metáfora.
Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira delas é o que a gente chama do comportamento, que tem muito a ver com essa metodologia, esse assessment diz, né? Como eu ajo e reajo. Então, é a parte do como eu me comporto mediante as emoções. E aí, quando a gente fala de iceberg, é a parte que todo mundo consegue visualizar do iceberg. Não é só a parte que está em cima da água. Aquilo é visível para todo mundo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que é o que a gente chama de porquê, né? Que é a parte do sentir, que é a parte dos meus valores de engajamento, é aquilo que é semi-observável. Só se você chegar muito próximo de um iceberg, você vai conseguir olhar um pouco do que está abaixo do espelho d'água. E não são todas as pessoas que vão ter uma visão completa disso. E a terceira parte do iceberg é aquilo que a gente fala que ninguém nunca viu, que é a ponta do iceberg. Quem sabe a profundidade do iceberg? Ninguém, porque ele não é visível a olho nu. Aí a gente fala da parte do pensar. E aí vem os nossos atributos, a nossa forma de visualizar o mundo, e isso está dividido entre o meu pensar, que é a ponta do iceberg, o meu sentir, que é a parte semi-observável, e o meu agir, que já é a parte observável do meu comportamento. Por isso, a metáfora do iceberg para denominar que a gente é um conjunto de coisas. Quando a gente se comporta, quando a gente reage, a gente já pensou, a gente já sentiu, para depois a gente ter a atitude da reação. E é interessante porque muita gente fala assim, agir sem pensar. Na verdade, todo mundo pensa, né, Silene? Só que é muito rápido, né? Isso. A velocidade do pensamento é o que a gente não consegue controlar. É muito rápido. É muito rápido. É o que está lá no fundão que a gente não vê do iceberg, não é isso? Isso aí, você foi no ponto exato. E como cada um de nós tem uma forma de ver o mundo, essa velocidade de pensar ela vai ser muito rápida. É na velocidade da luz que a gente chama mesmo. Só que a gente pode ser treinado, né? Não tem como pode. Né? E é que vem o potencial desse autoconhecimento, né? E quando a gente é treinado para saber expressar o que a gente está pensando na hora certa, né? Entra aí muito o trabalho da psicologia e do coach, né? É mais ou menos por aí. Por quê? Porque a gente sabe que tudo é hábito, né? Mudar os nossos hábitos não é algo tão simples e tão fácil. Por isso, ele precisa de começar pelo autoconhecimento. A partir daí, com dedicação, Aline, eu mudo e transformo tudo que eu quiser na minha vida. Com certeza. Então, Silene, a gente falando aqui, a gente falou disso, que falou assessment, falou uma linguagem que para a gente, do coach, da psicologia, é comum, mas quem está assistindo a gente pode pensar assim, gente, o que essas duas estão fazendo, falando aí? Então, vamos explicar para o pessoal, né, quais são essas metodologias que você trabalha, o que são esses assessments, o que isso proporciona para o autoconhecimento, principalmente nesse momento, pensando muito aí nesse mercado econômico dos empreendedores, né? E como que essas metodologias podem contribuir muito para passar por essa crise. Então, quando eu vou esclarecer, porque eu acho que vai ajudar. Quando a gente fala em assessment, a gente está falando de uma forma de acessar o outro mais profundamente para que a gente consiga tirar aquilo que ele tem de melhor. E é muito importante, Aline, que as pessoas entendam que quando eu consigo entender aonde eu sou bom, eu tendo a potencializar e os meus resultados vão ficar ainda melhores. Então, quando eu falo de um assessment de comportamento, eu vou entender quais são os meus 4 perfis comportamentais, o nível de cada um e como eu posso trabalhar e desenvolver melhor nisso. Se eu falo de um assessment para grandes líderes, para alfas, né? Aí a gente tem um outro perfil de assessment, onde que a gente vai trabalhar com pessoas que estão em alto escalão, em alta pressão, em alta responsabilidade. Aí a gente tem uma outra forma de acessá-los, dentro também de 4 perfis, trazendo, e geralmente é importante as pessoas entenderem que todo assessment vai trazer pontos fortes, vai trazer pontos de melhoria, vai trazer satisfação, vai trazer a forma que você tem e prefere receber conhecimento, aplicar conhecimento, né? A possibilidade de melhoria contínua. Ele nunca vem sozinho, né? Ele é um conjunto de conteúdos
muito positivos que possa ajudar no nosso desenvolvimento. Aí eu também tenho assessments que vão trazer quais são os nossos valores pessoais, né? As nossas forças de assinatura. Eu tenho assessment que vai trazer mapeamento de perfis de liderança, né? Quais são inúmeros perfis de lideranças que a gente tem no mercado. Então, quando a gente fala desse rico, vasto conhecimento de assessment, a gente está falando de uma forma de trazer mais autoconsciência para a pessoa, por isso a gente fala mais autenticidade, por isso é dobro da performance pela metade do esforço. Por quê? Porque eu não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, como o ditado popular diz. Eu vou conseguir direcionar aonde eu já tenho potencial e ali eu tiro os meus melhores resultados. E é bom frisar, né, Silene, que os assessments, eles vão dar o momento que a pessoa está respondendo, né? Como a gente pode ser treinado e pode melhorar e potencializar as nossas habilidades, então a gente pode refazer os assessments que eles vão dar essa mudança. E outra coisa que é importante também é que os assessments dão tanto as nossas forças quanto os nossos pontos a serem melhorados, igual você falou. Só que a gente não pode se prender nas forças. A gente tem que usar as nossas forças para melhorar as nossas fraquezas. Você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, a gente é isso mesmo, a gente não é engessado, né? Nós temos características que são natas, mas que podem ser desenvolvidas. E é muito importante a gente entender que todo resultado ele vai de encontro com aquilo que eu respondi, com a autenticidade de quem eu sou. E aí eu geralmente peço muito, né, para os meus clientes, sempre responda sendo autêntico com você mesmo. Porque tem muita gente que já sabe o que não está bom, aonde quer melhorar, e aí na hora de responder a pessoa fica um pouco confusa. E a resposta pode não vir de forma autêntica. E quando a gente explica isso para as pessoas, é justamente para que o resultado seja real e para que ela entenda, olha, isso aqui eu tenho muito bom, então eu vou potencializar. Isso aqui precisa ser trabalhado. Então, se eu sei aonde que é bom, eu potencializo aonde precisa ser melhorado. E nós temos uma questão que é muito importante ficar clara aqui. A gente tem o nosso estágio natural, mas a gente também tem o nosso estágio adaptável. Então, geralmente, os assessments, eles também trazem para a gente quando a gente está no adaptável. Porque não é algo que vai ser tranquilo, não é algo que vai gerir de forma leve, não é algo que vai trazer os resultados que precisa. E esse adaptável pode gerar para a gente estresse, fadiga, depressão, cansaço, falta de ânimo. Então, por isso, da importância da gente se autoconhecer. E o trabalho e a evolução para a gente alcançar determinado perfil que a gente entende que é positivo para a nossa vida, porque eu falo para a nossa vida, vai refletir no todo, né, Aline? No empresarial, no pessoal, no social, na família, nas relações pessoais como um todo. Isso é grandioso, né? A gente poder melhorar. Silene, e aí a gente falando aqui de comportamento, né? Quais são os pilares que representam o indivíduo? Os 4 pilares do comportamento, mediante aos perfis comportamentais que tem no mercado. Eu sou analista de 3 empresas diferentes, de 3 perfis diferentes, e os 3 trabalham com a mesma metodologia. Então, a gente tem os 4 perfis, que foi o que eu expliquei para vocês, que é a dominância, que é a influência, que é a cautela e a estabilidade. Só que o mercado brasileiro, ele transformou essa nomenclatura para que isso ficasse mais acessível para o entendimento das pessoas. Então, ele passou a entender que o dominante é o executor, que o influente é o comunicador, que o analista é aquele que tem alta cautela e que o planejador é aquele que tem alta estabilidade. Então, vamos falar aqui dos 4 conhecidos no mercado. Quem é o executor, né? O executor, geralmente, ele é visto como uma pessoa de temperamento forte, que fala alto, que fala rápido, é a pessoa mais engajada para a tomada de decisão e para a resolução de problemas. Geralmente, os perfis dos grandes empreendedores vão estar focados nesse perfil dominante. Se deixar, eles passam como um trator na frente das pessoas. Não é porque eles são ruins, é porque eles são rápidos.
Então, quando a gente entende isso, a gente começa a se relacionar com as pessoas de uma forma um pouco diferente, com mais entendimento, com mais compreensão, porque eles vão trazer resultados muito rápidos. O problema é que eles também vão exigir das pessoas resultados rápidos, só que cada pessoa tem um perfil. Então, isso é o básico aí do perfil executor, do perfil dominante. Quando eu venho falar do comunicador, do influente, eu estou falando para você do perfil mais engajado para se relacionar com pessoas. É o perfil que falante, é o perfil comunicador, é o perfil que jamais conseguiria ficar sozinho, conviver sozinho, trabalhar sozinho. Ele tem que ter gente o tempo todo à volta dele. É um perfil que vive muito o momento presente. A gente costuma dizer que ele é tão comunicador que se ele não cuidar, ele perde o time por conversar, por trocar, por estar com pessoas. É considerado os melhores vendedores do mercado, né? Aonde que a gente encontra os melhores influentes, os melhores persuasivos, são os altos comunicadores. Costumo dizer que se a gente não tomar cuidado, eles vendem até o que não tem para entregar. De tão bom, porque isso é nato, é natural deles, entendeu? Abrindo um pouquinho para a estabilidade, para os planejadores. Os dois primeiros que eu te citei são considerados os perfis de extroversão. Lembra que eu te falei lá atrás da extroversão e da introversão? Então, esses dois são os extrovertidos. Agora a gente vai para os outros dois que são considerados os perfis introvertidos. E não é introvertido porque não se comunica, não. É introvertido porque é muito interno. É uma pessoa que processa muito consigo mesmo. Então, quando a gente fala de estabilidade e de planejador, a gente está falando de uma pessoa que trafega num ritmo mais lento. Quando eu falo lento, é porque ele é constante. A gente faz uma metáfora que são aqueles que trafegam em velocidade de cruzeiro, a 80 por hora, sempre com uma rota definida e com um processo definido. Por quê? Porque tudo na vida deles é muito planejado. Então, eles são mais calmos, eles são mais estáveis, muito otimistas, muito amigos, mas eles têm um ritmo mais ponderado, um ritmo mais suave. Então, eles vão trabalhar em mais de um projeto? Vão, mas desde que eles tratem um processo de cada vez. Tudo tem que estar muito alinhado, tudo tem que estar muito planejado. E aí a gente vem para o quarto perfil, que é o perfil considerado no mercado como analítico, é o perfil da alta cautela, da conformidade, é aquela pessoa focada nos processos. Então, métodos, normas, procedimentos, regulamentos, vai ser o engajamento do perfil analítico. Também um perfil introvertido, também um perfil mais centrado, mais reflexivo. Dentro desse mundo dos estudos, são considerados as pessoas descobridoras dos grandes gênios. Por quê? Porque são os que estudam a fundo tudo que eles vão fazer. Por isso eles são chamados de metódicos. Mas não é metódico no lado pejorativo. É metódico porque entende que tudo tem que ter método. Tudo tem que ter passo a passo. Então, com isso, a gente fecha os 4 perfis. Só que dentro de cada um a gente tem pontos fortes, pontos de melhoria, emoções, relacionamento, forma de se expressar. Aí já é um universo maior e que geralmente a gente traz tudo quando a gente faz uma devolutiva aí mais completa. Silene, e a gente sabe que pode ter a predominância de mais de um, né? Com certeza. Por exemplo, o meu, toda vez que eu faço meu DISC, dá lá comunicador, executor, ou seja, o extrovertido total, né? Dominante e influente. É. Influente e dominante, na verdade, ao contrário. E assim, e no meu alfa ainda eu sou altamente visionária. Então, vai bem aí, gente. Escolhi comunicação, não foi à toa. Mas isso também vai muito do momento que a gente está vivendo, né? Porque eu tenho esse perfil mais de comunicador, também sou bastante executora, mas eu sou mais comunicadora do que executora. Mas esses dois últimos, meu é bem para baixo, né? E tem os riscos de ter isso baixo também, né? Isso que é importante falar, que a gente tem que melhorar no que está baixo, né? A capacidade de análise, de planejar, né? Eu falo assim, que é casa de ferreiro espeto de pau, né, Silene? Porque eu trabalho com planejamento estratégico para os meus clientes.
mas o meu planejador para mim mesma, muitas vezes, ele fica a desejar. Por quê? Porque eu sou mais executora do que planejadora, né? Então, mas a gente sabe que precisa melhorar e busca essa melhoria, né? E vai criando chegando a um ponto de equilíbrio, né? Que não tem como a gente querer ser igual ao outro, né, Silene? A gente isso não existe, né? Ainda bem que existe. Exatamente. E tem as circunstâncias do momento, né? Por um momento da minha vida, eu não trabalhei mais com comunicação e fui ser gerente de um hotel. Lá eu descobri que eu tinha que desenvolver novas habilidades, né? Como líder, que eu aprendi, fui fazer, mas também eu tive que suprimir o que era nato meu. Então, teve o lado bom e o lado ruim. Então, eu acho que todo mundo tivesse a oportunidade de viver a experiência de ter que desenvolver ali um padrão comportamental que não condiz com aquilo que você quer, que está dentro da sua zona de conforto, da sua caixinha, eu acho que nos torna seres humanos melhores, com capacidade de empatia, de entendimento de mundo, né? E bem baseado. Estou falando muito isso aqui, porque aconteceu isso comigo, mas eu conheço muitas pessoas que aconteceram. Acho que com todo mundo acontece. E a gente está vivendo hoje esse momento da crise, né, da Covid-19, muitas pessoas passando por isso. Não tenha dúvida. Aí você falou de uma experiência fantástica que você viveu e te trouxe a oportunidade de entender o que é quando a gente fala de autenticidade. Você sabia já, né, quais eram os seus dois perfis mais dominantes. Por um período, você precisou de ficar muito no adaptável, mais do que no seu natural. E não tenha dúvida, que eu tenho certeza, provavelmente você tinha dias de muito desgaste, muita fadiga, muito estresse, muito cansaço, porque quando a gente não está no nosso natural, né, um tempo maior da nossa vida, isso acontece. Mas é importante, por quê? Porque quando a gente vai para o outro lado, a gente entende a necessidade de desenvolver determinadas competências e habilidades, como você falou. E aí a gente entende que não tem o melhor ou o pior perfil. Todos eles têm seus lados positivos. Quem dera, Aline, quem dera se a gente tivesse os 4 auto-nivelados. Não digo nem alto, digo nivelados. Porque alto demais tem impacto, baixo demais tem impacto. Os estudos comprovam que, em média, a gente tem 2 perfis natos mais altos, mais desenvolvidos. Em casos mais esporádicos, 3. Eu, por exemplo, tenho 3. Eles não são os 3 no mesmo nível, mas eles são 3 altos. Então, eu tenho hora, é muito interessante, tem hora que um vai sobressaindo sobre o outro e eu tenho que entender o momento e o processo, mas isso é porque eu já tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso. Agora eu te pergunto, e para quem não tem? Aí volta nesse assunto que você citou do momento da Covid, de ter que se reinventar. Imagina uma pessoa que não é autoexecutora ou autodominante neste momento. Geralmente o baixo dominante, vou te dar como exemplo, ele precisa muito ser validado. Então, para ele tomar decisão e resolver problema, geralmente ele tem que estar apoiado a alguém. E se ele não tiver alguém para se apoiar? Como é que ele vai sair deste momento? Você percebe? Eu te dei um exemplo simples para poder mostrar como isso é grandioso. Imagina aquela pessoa que não tem um planejador um pouco mais desenvolvido. Como é que ele vai fazer planejamento? Ou ele vai replanejar, porque está todo mundo tendo que pensar do zero. Parece que a gente está em janeiro e que o ano vai começar. Não é isso? Como é que a gente faria? Então, todos nós, em algum momento, vamos precisar ou de subir um pouquinho, ou de baixar um pouquinho, para que a gente procure ter o melhor equilíbrio do processo. Bom, para quem não sabe, eu esqueci de comentar na apresentação da Silene, ela tem uma empresa em Belo Horizonte que chama Nomam Palestras e Treinamentos. E a Silene faz esse trabalho focado em empresas, né, em perfil comportamental para líderes, gestores, empreendedores, times, né, Silene? E assim, conta aí para a gente onde que o pessoal pode buscar essas informações nesse momento. Quem não está podendo agora fazer um assessment?
Então, Aline, a informação, né, qual é a descrição dos perfis e tal, o canal do YouTube tem, se as pessoas julgarem lá perfil comportamental, vai sair uma infinidade de matérias de pessoas físicas e de empresas jurídicas, inclusive dessas mesmas que fazem as formações, explicando cada perfil. O assessment em si, gratuito, é muito difícil de você ter, né? Um assessment, quando eu falo, um assessment verídico, respaldado, de qualidade. Porque a gente tem muita coisa, né, gratuita sendo ofertada no mercado, mas que a gente não pode garantir que é validado. Uhum. Lá na minha página do Instagram, eu sempre trago muita informação sobre autoconhecimento. Então, eu já tive o momento de falar dos assessments, eu já tive o momento de falar de emoções positivas, eu já tive o momento de falar de forças. Então, quem tiver a oportunidade de entrar lá, vai saber um pouco mais, vai entender um pouco mais desse processo. Mas, nas redes sociais, YouTube principalmente, tem muito. Então, para que a pessoa, às vezes, aquela pessoa que já tem um pouco mais de autopercepção, não vou falar nem autoconhecimento, autopercepção, ela vai conseguir se perceber num perfil ou no outro, mas que a gente não pode dizer que é 100% validado, mas isso pode ajudar, pode contribuir para ela de forma muito positiva. E se a pessoa tiver interesse em fazer, mesmo que não seja agora, mais para frente, em condições especiais, eu estou aberta, pode me fazer contato, a gente tem muita oportunidade de ter algo para oferecer, né, para agregar valor para a vida da pessoa. E o mais importante nesse momento é olhar para dentro, né? Olhar para a gente mesmo, entender o que está acontecendo, né? Tem muita gente falando com muito medo, né? É natural ter medo nesse momento. E aí começam a despertar certas aflições em relação à vida pessoal, à vida empresarial. Então, para e reflete como você reagiria se você tivesse em suas condições normais. Busca, né, seu autoconhecimento, seu equilíbrio. Faz Exatamente. a prática lá do dia que eu entrevistei a Daniela, né, para você tentar aí puxar essa paz interior, porque está tudo muito ligado um com o outro, né, Silene? Isso é muito importante. E, olha, hoje o nosso bate-papo com a Silene se encerra aqui, mas nós vamos ter mais um encontro que a gente vai falar das forças e as virtudes dos indivíduos. Maravilha! Silene? A gente vai ter presente para quem assistir, porque aí tem acesso no liberado. Né? Mas vai ser o nosso próximo encontro, né? Porque hoje a gente quis falar mais da importância de autoconhecimento, autodesenvolvimento e como que isso é feito, né? Quem agora, nesse momento, não pode fazer um assessment, sabe que pode contactar a Silene ou me contactar, porque eu também sou coach, e ajudar vocês nesse momento. Este projeto é para isso. Não tenha dúvida, né? A gente está aberto, né? Eu sou uma pessoa que respondo de pronto, muito rápido. Então, você vai informar aí todos os meus veículos de comunicação, meu WhatsApp, a gente vai colocar à disposição. Agora, eu queria muito validar aqui, antes da gente finalizar, que às vezes a pessoa acha que o assessment ele vai trazer o cunho só do desenvolvimento pessoal, né? Daquele ser. Mas é muito importante quando a gente pensa em empreendedores, o que isso vai agregar de valor para as equipes, para o engajamento da equipe. O que o líder ou o gestor vai conseguir, principalmente em momentos como esse, tirar de melhor de cada perfil, que a gente entende que dentro de uma equipe, se as pessoas estão alocadas, a pessoa certa no lugar certo, o resultado tende a ser o dobro, muito mais promissor. E nesse momento, o líder consegue colocar e tirar do profissional o que ele tem de melhor para oferecer, seja no perfil comportamental, seja nos valores de engajamento, quem é a pessoa-chave para motivar a equipe, quem é a pessoa-chave para buscar a tomada da decisão, quem vai ser o planejador, quem vai ser a pessoa que tem valor de engajamento altruísta, que vai colocar todo mundo em energia. É um conjunto de coisas que vai valorizar. E aí a gente vai falar de desenvolvimento de equipes, a gente vai falar de desenvolvimento de líderes, a gente vai falar de gestão pessoal, a gente vai falar de melhoria de performance, de alta performance. Isso tudo vai trazer essa autoconsciência, essa autenticidade para todos os processos.
Eu costumo dizer que as pessoas se transformam como um todo, assim. É como se fosse um renascer mesmo, e tem sido uma experiência que tem se demonstrado, né, muito gratificante. E nesse momento, então, de muito home office, né, Uhum, os gestores, os líderes, eles têm que puxar mesmo essas habilidades que eles têm e reforçar mais as uhum. habilidades, né, do seu time online. Né? Para É muitos isso. está sendo um grande desafio, porque tem aqueles que o negócio é olho no olho, né, Silene? Chatete, exatamente. O influente comunicador não está fácil. Ficar sozinho em home office é um sofrimento. Mas o que as redes sociais, e você melhor do que ninguém, né, ensina isso para gente, pode fazer nesse momento, pode trazer de benéfico. Cria sinergia mesmo, cria reunião com suas equipes, coloca todo mundo engajado, tira o melhor que cada um tem para oferecer, convida cada um dos seus colaboradores a contribuir, né? O que você pode trazer para a empresa nesse momento? As pessoas adoram se sentir parte do processo. Então, eu acho que é mais uma deixa aí, né? Um toque que a gente dá de positivo para que as lideranças possam entender o home office como algo positivo, que pode gerar também um resultado grandioso nesse momento. Eu vou acrescentar uma letra no dia, Uhum. o T, tecnológico. Isso aí, vamos lá. Né? Porque eu sou comunicadora e gosto de pessoas, adoro relacionar, mas os dias que eu fico mais feliz é o dia que eu estou gravando, que eu estou fazendo reunião online, porque eu sinto essa troca, né? Delícia. E para o introvertido, a tecnologia é muito boa também, porque ele pode Com certeza. desligar a câmera, né? E só falar, só ouvir. Então, usar tudo que a tecnologia tem a nosso favor. Gente, vamos esquecer o que ela tem de ruim, vamos usar o que ela tem a nosso favor, né? Isso. Foi no ponto positivo agora. A gente buscar o que tem de positivo. O negativo já está aí, então a gente pode dispensar. Vamos neutralizar, gente. Lembra lá da física. Isso. Vamos neutralizar, né? Maravilha. Silene, conta aí pro pessoal onde que eles te encontram na internet. Então vamos lá. O meu Instagram, né, é o @noman palestras e treinamentos. A Aline vai deixar anotado aí para vocês. O meu LinkedIn é Silene Noman, Silene com C. O meu YouTube é Silene Noman. O Facebook também é Noman Palestras e Treinamentos. O meu número é 98415-6363. Silene, muito obrigada. Foi um prazer essa conversa. A gente vai ter mais um encontro. Vamos falar de forças e virtudes. E espero que Maravilha. vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo hoje. É um assunto que eu adoro falar de desenvolvimento, adoro falar de comportamento, adoro me entender e ver como que eu tenho que melhorar. E fui fazer formação em coach exatamente para contribuir com os meus clientes que são empreendedores e que tinham essas dificuldades de planejar, de executar, de se comunicar com o seu cliente. Então, a gente, como consultor de marketing, a gente faz isso o tempo inteiro. E com o suporte do coach é maior ainda. Então, gente, obrigada, né? Eu acho que foi muito rico isso aqui hoje. Aproveitem bastante esse conteúdo. Naveguem muito lá nas redes da Silene, porque vocês têm muito que aprender com ela também. Oh, imagina, a gente é só um mediador, né, do processo. Eu faço com muito zelo, com muito gosto. Eu amo muito o meu trabalho, de coração. Eu queria te agradecer, uma gratidão enorme pela oportunidade, né, pela confiança, que a gente sabe, né, que você tem aí um número expressivo de seguidores. A proposta desse projeto aí, desse trabalho que você vem desenvolvendo é maravilhosa, é uma forma de agregar valor, né, para o mundo como um todo, não só para os empresários, mas para as pessoas físicas, que isso vai repercutir nas famílias, e eu falo que é um efeito cascata de coisa boa. Então, é grandioso mesmo, muito obrigado pela oportunidade, e em breve a gente se encontra para poder dar continuidade ao nosso segmento de tema, né? Isso aí, gente, até breve. Obrigada!